Simbora, senhoras e senhores, para mais um vídeo de Q&A, de perguntas e respostas que coletamos nos últimos dias lá pelo @MacMagazine no Instagram. Segue a gente lá, se ainda não segue, tem muito conteúdo exclusivo que a gente manda somente para o Instagram. Não é só a redistribuição do conteúdo que vai para o site, não. Tem coisas que só vão lá para o Instagram e umas delas é essa consulta, essa interação que a gente tem mensalmente aqui com vocês para coletar algumas perguntas variadas aqui neste vídeo que é patrocinado pelos nossos amigos da NordVPN. Se você ainda não escolheu um serviço de VPN de confiança para você usar em qualquer lugar, pode ser dentro da sua casa, mas principalmente se você sair de casa, for conectar num Wi-Fi público, num shopping, num hotel, num restaurante, no aeroporto, seja lá onde for, use uma VPN de qualidade, uma VPN que te mantenha totalmente anônimo online e criptografe todos os seus dados. Lembre-se que você está acessando seus e-mails, bancos, informações pessoais, senhas, anotações seguras, então é muito importante se proteger e a gente aqui já tem alguns anos que a gente recomenda a NordVPN. Tem esse link aqui especial, nordvpn.com/MacMagazineBR, que te dá grandes descontos. Vou até consultar aqui minha colinha. No plano de 2 anos, o plano mais completo aqui, você pode economizar mais de 70% e ainda ganha 4 meses extras. E o que varia aqui do plano básico para o completo da Nord é que o básico já é excelente para todo mundo, porque ele inclui a VPN segura de alta velocidade da Nord e permite que você conecte até 10 dispositivos ao mesmo tempo. Então, você pode proteger seu smartphone, seu tablet, seu computador, sua Apple TV, tem aplicativo para Apple TV, é fantástico, mas no plano standard você já ganha proteção contra malwares e rastreador com bloqueador de anúncios, e no completo, que é o que te dá maior desconto e ainda esses 4 meses de graça, ainda tem gerenciador de senhas multiplataforma, verificador de violação de dados e 1 TB de armazenamento criptografado para os seus dados na nuvem. Então, não perde essa oportunidade, link é na primeira linha da descrição desse vídeo. Simbora para as perguntas deste mês. Começando aqui com Marcos Paulo 7. Vocês já pensaram em criar uma versão internacional do Mac Magazine com artigos em inglês? Sem dúvida, Marcos. Já tem muito tempo que a gente pensou nisso, mas eu não me aventuraria, por melhor que seja o meu inglês, eu tenho uma certa facilidade e tudo mais, eu não me aventuraria em eu escrever isso. Teríamos que ter realmente uma equipe fluente. Eu acho que para quem consome de fato, uma coisa é a gente, né, que tem inglês intermediário, avançado, podemos falar de fluente, consumir conteúdo em inglês. Outra é um brasileiro realmente escrever em inglês de uma forma que soe natural e de acordo para um nativo naquele idioma. Fora que tem conteúdos, não é simplesmente você traduzir o conteúdo que a gente já faz, que é direcionado para brasileiros, para portugueses, em inglês, né? Porque a gente, se for fazer um site em inglês, você tem que se direcionar a esse público. Então, ou você vai falar com americanos, com canadenses, ou com britânicos, ou com australianos. Então, esses sites que cobrem conteúdo em inglês normalmente são mais focados no país de onde eles são de origem, a maioria deles dos Estados Unidos, mas tem também sites, bons sites canadenses, bons sites australianos, esses outros exemplos que eu dei. Mas claro que você aumenta muito o potencial, né, de ter conteúdo em inglês, você atinge um público falante da língua inglesa muito maior, mas você também tem muito mais concorrência, talvez foi um dos motivos que não fez a gente concretizar a ideia até hoje. Felipe Firmino, como você imagina que vai ser a solução de inteligência artificial da Apple no iOS 18, o Apple GPT? Felipe, segundo rumores recentes, essa ideia de um Apple GPT não vai se concretizar agora, ao menos segundo os rumores. O chatbot, né, o equivalente ao ChatGPT, ao Gemini do Google, a outros aí parecidos que tem o Ernie do Baidu, tudo indica que a Apple vai fazer parcerias com o Google, ou com a OpenAI, ou com os dois, com o Baidu, para essa parte de geração de textos e imagens no iOS 18. A inteligência artificial que a Apple está construindo lá dentro vai estar permeada por outras áreas dos sistemas, como a gente já tem, inclusive, algumas na versão atual, né? Eu falo sempre aqui da detecção de objetos e sujeitos. Quando você toca e segura numa imagem, ele já faz o recorte bonitinho ali para você. O teclado preditivo, né? Quando você vai digitando, ele já vai sugerindo as próximas palavras e frases. Isso já é um pouquinho de inteligência artificial presente hoje e deve se disseminar muito mais pelo sistema, deixar a Siri, vamos torcer que finalmente a Siri se torne mais inteligente, ou inteligente, né? Porque não é nem mais inteligente. Ela hoje em dia não pode ser considerada lá uma assistente lá muito inteligente, né? Então, vamos torcer que isso fique mais permeado por outros recursos, outras áreas do sistema operacional, sem que a gente sequer veja, né? É bem estilo Apple, né? As coisas simplesmente funcionam, tem coisas lá que vão ser aprimoradas, que vão ficar melhores pra gente, que vai ter inteligência artificial trabalhando ali atrás, mas não é que vai ter um símbolozinho, vai ter um selo lá, você está lidando agora com AI. Não é assim que a Apple costuma tocar o barco. Mas eu não descarto a possibilidade dela estar ainda trabalhando sim no Apple GPT para futuramente, quem sabe até não depender de uma parceria externa. Ricardo Vinícius, Rafa, tudo certo? Beleza, e aí, cara? Ainda há possibilidade do Apple News no Brasil?
Eu acho que o Apple News está se expandindo mais lento do que o HomePod, né? Nada se falou recentemente sobre isso. Não é nenhuma coisa que me deixa tão animado assim. Acho que o suporte a Siri no HomePod valeria muito mais a pena chegar logo, talvez um Apple Card, Apple Cash, essas outras coisas que até hoje não aterrizaram no Brasil. Não estou dizendo que não valeria a pena, não. Você claramente está interessado, mas não é algo que tem se falado, e eu nem me lembro agora quando foi a última expansão do Apple News. Não sei realmente se a Apple tem investido muito nisso, não. Bruno Tony, o tal do iPad OLED chega em abril? Hashtag ansioso. Acho que sim, né? Tudo indicava final de março, começo de abril, não veio agora no final de março, então a gente espera que comecinho de abril, não sei se já no comecinho da próxima semana aí, talvez na segunda semana, acho que não passa da primeira quinzena não. Então novos iPads Pro com tela OLED e também novos iPads Air, possivelmente com uma versão agora em 2 tamanhos, né? O tradicional de 11 e uma outra de 12,9, vamos ver como é que vai ser, mas acho que estão saindo do forno. Sandrine House, fala Rafa, será que ainda veremos um iMac Pro ou a Apple deixou de lado? Uma boa pergunta, e eu diria, Sandro, que acho que seu nome é Sandro, eu diria que essa questão dos desktops profissionais da Apple tá bastante confusa e nebulosa, né? O iMac Pro, ele foi lançado ali para cobrir uma lacuna deixada pelo antigo Mac Pro, aquele cilindro lá, o Mac Pro lixeira, né? Cilindro preto. Porque ele estava abandonado desde 2013, a Apple precisava ter um desktop com poder atualizado e ela lançou o iMac Pro. Na época, isso foi falado como um tapa-buraco, né? O que não queria dizer que a linha só teria aquela geração, né? Ficou-se uma dúvida aí se ela manteria sempre uma versão Pro do iMac, o que, na minha opinião, seria sim muito bem-vinda. É uma pena que não tenha vindo até agora, mas eu digo que está confusa a linha porque o próprio novo Mac Pro veio de um jeito muito confuso, né? Trazendo pouquíssimos diferenciais e mais possibilidades em relação ao que a gente já tem no Mac Studio, que foi um novo Mac, né? A gente não tinha o Mac Studio, lançado também nesse imbróglio aí. Veio o Mac Pro, depois o iMac Pro, aí o Mac Mini ganhou o chip Pro, depois veio o Mac Studio. Então tá uma linha confusa, sabe? A gente tem o Mac Mini, que era o modelo de entrada, mas que agora tem uma versão Pro. Aí a gente tem o Mac Mini com o dobro de altura, que é o Mac Studio, que é excelente, super potente, chegando até o Ultra. E aí vem o Mac Pro, que usou a mesma carcaça da geração anterior, mas pouco traz de possibilidades, tirando se você realmente usa muito placas PCI Express, mas ele pouco traz de possibilidades além do que o Mac Studio já oferece e é muito maior fisicamente, muito mais caro também. Então, eles precisam arrumar isso daí, sabe? Tanto da área desses Macs independentes, né, só CPU, digamos assim, né, só a carcaça ali que você ainda tem que ligar um teclado, mouse e monitor, quanto o all-in-one, que é o iMac. Mas voltando aqui à ideia de um iMac Pro, eu acho que sim, seria bem-vindo na linha. Durval Martim pergunta o que esperar do próximo evento da Apple. Um abraço. Durval, esse lançamento que eu estava falando agora há pouco aqui de novos iPads provavelmente vai acontecer da mesma forma que aconteceu recentemente com o MacBook Air M3. Não vai ser um evento, vai ser comunicado à imprensa no site da Apple, videozinho promocional, comercial, enfim, aquele lançamento padrão. Embora seja um lançamento até relevante, né? Imagina 2 linhas de iPads, o primeiro iPad Pro OLED, até caberia um evento, mas tudo indica que vai ser dessa forma. O evento que já foi anunciado é a Worldwide Developers Conference 2024, a famosa WWDC, que vai começar no dia 10 de junho. E é lá que a gente vai conhecer os novos sistemas operacionais deste ano. Começando com o iOS 18, o macOS 15, o WatchOS 11, o visionOS 2 e todos os outros aí. A Apple apresenta isso no comecinho de junho, teremos cobertura completa, é claro, no Mac Magazine, e aí começa aquela fase beta aí com desenvolvedores que vai até setembro, outubro, a depender do sistema, quando eles são, então, de fato lançados para o grande público. Falando em iOS 18, o Eduardo Leme pergunta se é melhor a gente gerenciar as nossas expectativas ou se realmente será o maior update desde o iOS 7. Eu não acho que... Falando do iOS 7, né, que teve aquela grande mudança visual, né, da interface flat do 6 para o 7, eu não acho que vai ser nesse nível a parte visual. O Mark Gurman falou que sim, a gente vai ter mudanças visuais, mudanças em design no iOS 18, mas quando se fala do maior update aí nos últimos anos, eu acho que vai ser em termos de recursos dessa questão de AI, que a Apple já está batendo aí, já está soltando entrelinhas. O Greg Joswiak, que é o chefão de marketing da Apple, no convite da WWDC 2024, soltou lá um Absolutely Incredible, né, em letras maiúsculas, ou seja, AI, né, inteligência artificial. Então eles estão confiantes de que essas novidades de AI vão ser significativas, pelo menos no iOS 18, gostaria muito que permeassem os outros sistemas e não só o iOS.
mas juntando isso a outras novidades que devem vir pelo sistema, já falou-se, por exemplo, de personalização da tela de início, dessas mudanças de design, eu acho que vai ser um pacote realmente interessante. Mas é sempre bom gerenciar as expectativas, né? Não vamos esperar mais do que vai vir, porque depois a gente quebra a cara. Então, se você conseguir aí jogar as expectativas para baixo, eu acho que você vai ficar feliz. Matheus Tomé Armstrong, o Apple Vision Pro tem a saúde da bateria? Não vi ninguém falar nada sobre. Se você está perguntando dos ajustes do Vision OS para você ver como é que está a saúde da bateria dele, não tem isso. Pode ser que a Apple traga depois, eu acho que seria assim bem-vindo, Matheus, mas por enquanto não tem. A boa notícia é que depois de muito tempo, né, por mais bizarro que seja de você ter uma bateria externa com fio pendurado ali por fora, é uma coisa externa, né? Então qualquer problema que você tiver com a bateria, sei lá, ficar ruim, se você precisar de uma extra, enfim, qualquer coisa que tenha relação com a bateria do Apple Vision Pro, você pode simplesmente comprar uma nova, né? Não é que nem um iPhone que é super complicado abrir e trocar aqui, Mac é a mesma coisa, hoje em dia a gente não tem bateria removível em nada. Tem alguns modelos que são um pouco mais fáceis de trocar do que o outro, mas no Vision Pro é um cabinho que você desconecta ali usando o ejetor de SIM card ali e você tem uma bateria nova, ou até, como eu falei, você pode ter 2, 3 baterias se você quiser. Rafa Mossotim, o iPhone SE é novo, né? O modelo de 4ª geração, será que vem já em 2024? Rafa, eu acho que não, tá? Os rumores até aqueceram um pouquinho, tô com uma boa expectativa em relação a esse novo iPhone SE aí, com o visual de iPhone 14, bacana, moderno, Face ID e tudo mais, só que tudo indica que isso é só pro ano que vem. Acho que se fosse para sair por agora, os rumores estariam diferentes, sabe? Já chega naquela fase de tá começando a produção lá na Foxconn, na China, por exemplo, o tipo de coisas que começa a vazar da época de um produto que está já sendo produzido para lançamento é diferente do que a gente está tendo agora. Vazou já bastante coisa, dá até um pouco de dúvida de quem sabe a Apple mudar o cronograma e lançar ele junto da linha flagship lá em setembro. Mas isso nunca aconteceu. Ele normalmente é lançado em março, abril. Então teria que ser por agora e diante do que vazou, como eu estava explicando, eu acho que não será agora não, vai ser ano que vem. Douglas Belli, ainda vale a pena comprar o MacBook Air M1? E se vale, viu, Douglas? Vale muito. Claro que tivemos mudanças, especialmente no Air, né? O modelo M1 para o M2, até visualmente ele teve mudanças, a tela, tudo mais. Só que falando do chip em si, do que ele oferece, o salto do M1 para o M2, para o M3 não foi absurdamente coisa de outro mundo como foi do Intel para o Apple Silicon. O que eu quero dizer é que o M1 continua sendo uma excelente máquina. E a grande oportunidade de agora é que a gente está na geração M3, então caiu muito o preço do M1. Ele inclusive saiu de linha da Apple, só que curiosamente nos Estados Unidos a Apple está mantendo, aparentemente ela está mantendo uma produção ali não oficial para varejistas como Walmart e Best Buy, que estão trabalhando com preços incríveis para essa máquina, de 650 a 700 dólares. Um MacBook Air M1 é um baita negócio, uma baita oportunidade para uma máquina que ainda vai durar bastante tempo. Eu recomendo muito, se você conseguir uma oportunidade de comprar nesse preço ou equivalente no Brasil, manda ver, porque vale sim a pena. Ivan Reis 28, na tua opinião, a inteligência artificial estará presente de igual forma em todos os iPhones? Acho que você sabe a resposta, né? Não. Na minha opinião, não. Infelizmente não. Tem algumas coisas que há sim limitações técnicas reais e tem outras coisas que é a estratégia da Apple. Coisas que poderiam rodar em certos aparelhos que ela decide cortar por estratégia comercial ou por rodar, mas não tão bem quanto ela imaginaria, ela gostaria de oferecer essa experiência, mas a gente vai ter que esperar para saber qual vai ser essa linha de corte, porque a gente inclusive estava discutindo isso no último podcast, para quem não acompanha o Mac Magazine no ar, vou resumir aqui o que a gente discutiu, mas basicamente a Apple se gaba muito da capacidade dos chips dela, né? A12, A11, A13, A14, fala lá de Neural Engine, de núcleos, de operações, de trilhões de operações executadas por cada segundo. Então, os chips dela já são muito capazes e prontos para rodar certos tipos de AIs localmente há muitos anos. O que a gente precisa saber é como que ela vai posicionar isso a partir do iOS 18 e qual vai ser essa linha de corte, porque ela pode ser bem sacana, vou usar essa palavra aqui, poderia usar outra mais dura. Ela pode ser bem sacana e, por exemplo, limitar boa parte dos recursos aos iPhones 15, que é o modelo atual de última geração, até porque o iOS 18 vai ser apresentado em junho, meses antes de o iPhone 16 ser lançado. Isso daí seria, eu acho que sacana. Ela poderia fazer uma linha de corte
do 14, do 13, se fosse do iPhone 12 para frente seria lindo. Mas ainda tem a possibilidade de alguns recursos serem a partir do 15, outros serem do 13, outros serem do 12. Isso já é comum no sistema hoje. Sem até falar de AI, tem alguns recursos do sistema que requerem chips de certa geração para frente. Então, vai depender muito realmente do que ela vai trazer, do que ela vai oferecer, de como que ela vai posicionar isso. Mas certamente não vai ser tudo para todos. Isso daí a gente conhece a Apple, a gente sabe que ela funciona assim. E digo mais, ela vai apresentar várias coisas em junho, para os iPhones 15, 14, 13, seja lá qual for essa linha de corte, e em setembro, quando ela lançar a linha iPhone 16, ainda vão ter alguns outros recursos ali exclusivos para os modelos que vão ser lançados este ano. Isso é típico e a cara da Apple. RT Faria, o MacBook Pro 2022 carrega com carregador USB-C ao invés de MagSafe? Sim, você pode usar as portas USB-C do Mac para recarregar ele. O único... Na verdade, são dois bons diferenciais de você usar o MagSafe. Primeiro que é uma porta que está lá para isso, né? Então você não ocupa nenhuma USB-C se você usar o MagSafe. E é somente por ele, no caso dos modelos de 16 polegadas, que você consegue chegar a 140 watts, que é a recarga rápida desses Macs. Via USB-C, qualquer uma das portas, ele fica limitado a 100 watts. Recarrega a máquina relativamente rápido, ok, mas tem isso em mente, 140 via MagSafe, 100 watts via USB-C. Mas é bom também ter essa flexibilidade de usar o USB-C, porque às vezes você não está com o seu carregador MagSafe, você está com cabo USB-C convencional, ou você precisa, o cabo ele não chega do lado esquerdo da máquina, ele está ali esticado, só chega do lado direito, e você pode usar uma porta USB-C ali do lado direito sem problema nenhum. Então, flexibilidade está aí, mas tem algumas limitações. O Joelson nos até perguntou uma coisa aqui sobre a patrocinadora desse vídeo aqui. Ele pergunta se usando a NordVPN eu usaria o app de banco em Wi-Fi público. Não só usaria, como já usei muitas vezes. Eu confio totalmente, Joelson, não é porque ela é patrocinadora desse vídeo, porque é parceira do Mac Magazine, porque eu já usava a NordVPN e vale notar aqui para mostrar minha transparência que eu usava outra VPN de ótima qualidade que é a ExpressVPN antes da NordVPN. Você usando uma VPN confiável como essas, e a gente recomenda hoje a Nord, eu já há muitos anos, como eu falei aqui, faço uso de qualquer coisa no meu iPhone e no meu Mac com a proteção de uma VPN dessas aqui sem problema nenhum. Basta você lembrar sempre, para mim já é automático. Inclusive na Nord você pode configurar isso para ele se conectar automaticamente a uma VPN se ele não estiver em casa. Por exemplo, se você não estiver na sua rede de casa, ele já pode detectar isso e já faz a conexão automática, que é um excelente recurso. Então você ou lembra ou configura isso para ser automático e pode usar sem problema nenhum. Luiz H. Zamboni, vale a pena comprar AirPods agora em abril? Vou para os Estados Unidos. Luiz, procura alguma coisa com uma boa promoção, tá? Não compra na Apple, porque a Apple não faz promoção. Os preços lá são os mesmos dos lançamentos. Mas os AirPods hoje em dia você já encontra a preços bacanas na Amazon, na Walmart, na Best Buy, entre outras varejistas. Então se você pegar uma boa promoção, ok, mas tenha em mente que até o fim do ano, não vai ser agora em abril, infelizmente, mas até o fim do ano vão sair novos AirPods e possivelmente também novos AirPods Max. Só o modelo Pro, se você for comprar o Pro, então tem nem o que pensar, porque ele só é esperado uma nova atualização dele para o ano que vem. Mas se você for comprar AirPods convencionais, pegue uma boa promoção aí, sabendo que eles vão ser atualizados daqui para o fim do ano. E para fechar por hoje aqui, o Fábio Su pergunta com que frequência que eu uso a Siri e se deveremos ter novidades no iOS 18. Cara, eu uso a Siri diariamente, por incrível que pareça, para controlar as coisas inteligentes, automatizadas que eu tenho aqui em casa, para abrir uma persiana, para ligar um ar-condicionado, para ligar e desligar uma luz, para ativar um timer, essas coisas básicas. Ela funciona bem, para mim funciona super bem aqui, eu não tenho que me queixar. Eu só não posso ir muito além disso. E a Siri, o próprio nome Siri está muito manchado, né, do jeito que ela funciona há tantos anos, especialmente se você não usar ela em inglês, porque em inglês ela ainda funciona muito bem, eu diria, já está num nível muito acima do que a gente está acostumado em português. Mas eu torço muito que a Apple traga uma... Sabe o que seria legal? Que ela nem usasse esse nome Siri, fosse uma mudança tão significativa que ela trouxesse uma nova assistente com um novo nome para deixar o legado manchado da Siri para trás. Mas isso nem é tão falado. Provavelmente ainda vai ser a Siri, mas vamos torcer que na prática seja como se fosse uma nova assistente, especialmente que essa parte de AI dela torne ela mais inteligente e mais compreensível em todos os idiomas, que é uma coisa que a Apple sempre foi muito lenta, né? Ela se dedica muito ao idioma inglês e os outros vão recebendo coisas lentamente, às vezes nem recebem tudo, são muito mais limitados do que a forma como ela funciona originalmente lá nos Estados Unidos, principalmente. Então, estou sim na expectativa de boas melhorias, vamos ver o que vem.
É isso, meus amigos, mais um Q&A para a conta. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas lá no nosso Instagram. Mês que vem tem mais, é claro. Conto sempre com vocês. Obrigado pela audiência aí, pelo seu joinha na saída desse vídeo. E obrigado também a NordVPN, link aí na primeira linha da descrição dele, para quem quiser aproveitar essa oportunidade de um baita desconto e 4 meses grátis. Até, gente!